Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar sobre vazamentos de GTA 6, vamos falar de mudanças aí em como o YouTube contabiliza visualizações, vamos ter mais notícias sobre a crise atual de PlayStation e vamos começar agradecendo a NordVPN, que é parceira aqui do The Byte. Eu vou contar pra vocês como que eu utilizei a NordVPN recentemente, que é um uso diferente do que a gente costuma mencionar aqui, que foi o seguinte: eu recentemente fui pra uma viagem a trabalho, o hotel no que eu tava, o Wi-Fi era aberto. Então eu deixei a NordVPN ativada para poder usar o Wi-Fi do hotel que era aberto com mais segurança. Eu não recomendaria você usar uma conexão aberta assim, livremente, tá? Então fica a dica que a NordVPN te ajuda nessa situação também, além de quebrar geobloqueio e tal. Nosso link com a NordVPN é nordvpn.com/thebyte. Isso te dá um super desconto com o link. E no plano de 2 anos você recebe 4 meses extras, tá bom? Tem QR Code na tela também, agradecemos a NordVPN. E vamos nessa pro episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Vamos começar falando de GTA 6, uma semana antes do que a gente estava planejando, né? Mas não porque a gente quis, eu acho que nem porque a Rockstar quis também. Isso porque um vazador, um leaker ou um grupo, né? Não se sabe direito ainda, chamado Cyberleak, começou a publicar materiais confidenciais de GTA 6, incluindo aí mapas, vídeos de jogabilidade, e esse grupo tá alegando agir em protesto contra a indústria de jogos pelo fim das mídias físicas e também por conta de práticas anti-consumidor. Obviamente a gente não vai reproduzir essas cenas aqui no debate que estão vazando, né? Mas tem lá de tudo, né? Tem Jason andando de carro, batendo em gente, pilotando avião e por aí vai. A parte mais maluca, na minha opinião, não sei vocês, e mais preocupante talvez disso tudo, é que provavelmente, aparentemente, esse grupo hacker parece ter uma versão jogável de GTA 6. Edu, fala aí qual é a tua opinião a respeito desse monte de vazamento, antes a gente ouvir o Vandep, e como que você acha que isso mexe com a estratégia, ou pelo menos com a expectativa de lançamento de GTA 6? Bom, sobre esse vazamento, ele expõe como que empresa nenhuma tá segura no mundo de hoje, né? Ainda mais quando a gente tá falando de uma publisher, de uma desenvolvedora tão grande, né? Que nem é a Rockstar, que tem muitos funcionários e muitos ex-funcionários, e assim, eles acabam tendo muita dificuldade de proteger suas informações. E nesse contexto, eu não duvido que descubram quem foi o leaker e que ele sofra consequências sérias por ter vazado essas informações, né? Esses vídeos e tal. O que eu diria em relação a esse vazamento que rolou é que a gente não sabe o quão nova ou o quão antiga a build que foi demonstrada é. A gente não sabe o quão fiel o que a gente vê nesse vazamento é em relação ao GTA 6 que vai ser lançado. E nesse sentido, eu acho que esse vazamento é muito negativo. Muito negativo, não só porque quebra a expectativa do pessoal assistir a apresentação da Netflix, que depois vai ser veiculada no YouTube também, mas também porque a pessoa que não tem uma visão crítica vai achar que o jogo é aquilo do vazamento e talvez não fique tão empolgado com o lançamento real do jogo. Então, não só a gente não tem a apresentação do game que a Rockstar queria, que é aquela apresentação de marketing, onde tudo é muito bem calculado para apresentar o game com o melhor viés possível, mas as pessoas possivelmente estão vendo um GTA 6 pior do que a versão de lançamento, que não corresponde ao que vai ser lançado. Então, desses dois pontos de vista, é muito negativo para a Rockstar, e é bem bizarro que o leaker tenha feito isso para protestar o fim da mídia física de PlayStation, o lançamento aí de GTA 6 com código de download ao invés de mídia física. É muito doido isso, mas fala, Vanep. Não, eu ia até perguntar pra vocês, porque de fato, né, ele falou que estava fazendo isso pra protestar, que era um grupo de super hacks, né, tem esse Cyberleak principal e tal, mas vocês acreditaram nisso, tanto vocês dois quanto o pessoal dos comentários? Vocês acham que ele só não queria trazer a comunidade pro lado dele? Assim, eu acho legal, entre aspas, se de fato ele se importa com essa causa, mas será que em parte não é só tipo, olha como eu sou um cara justiceiro aqui, e não tipo, eu vazei essa parada aqui, então, né, deixa eu justificar eu ter vazado, assim, porque eu achei meio broxante ter o vazamento, mas você acha que existe uma chance dele só estar inventando moda ou de fato ele tá na luta como nós estamos, vamos dizer assim? Cara, talvez ele queira usar uma causa pra poder só fazer o vazamento, pra ele conseguir quem o defenda, né? E é, assim, é um vazamento que mostra, na minha opinião, que o cara, ele quer que saibam quem fez o vazamento. Não é um vazamento que foi feito porque uma pessoa queria simplesmente
vazar aquilo sem inflar o próprio ego. O cara, ele coloca a marca d'água no vazamento, ele faz questão que saibam quem foi. Então acho que tá muito mais relacionado a alguém que quer inflar o próprio ego e tá usando o GTA 6 pra isso do que um vazamento que tenha algum motivo, né? Porque existe vazamento que rola por algum motivo. Às vezes a pessoa quer expor alguma coisa negativa da indústria em que trabalha, né? Quer lutar por direitos, mas nesse caso aí não me parece ser o caso, não. Só quer ferir mesmo a Rockstar, né? E um indício muito forte disso, sobre essa questão do cara não ser necessariamente um justiceiro ou uma pessoa que tá do lado do gamer e tal, é o fato de, junto do vazamento, né, aquela marca d'águazinha que aparece em todo o vídeo, tá lá uma criptomoeda, né, pra meio que Pois é. apoiar o Isso. cara, como se, né, ou seja, tipo assim, pô, meu irmão, se você tá fazendo isso em prol da comunidade, por que é que você tá ali botando uma criptomoeda pra ganhar dinheiro em cima disso? E aparentemente parece que tem gente comprando essa cripto, muito provavelmente fazendo aquela parada lá, né, do pump and dump, né? Ou seja, valorizando o ativo para depois mandar todo mundo se ferrar e ficar com dinheiro e sair correndo. Eu fui muito na mesma linha que vocês e eu fiquei me perguntando durante todo esse vazamento, assim, de tudo que tá acontecendo e quem sabe ainda vai acontecer ao longo aí dos dias, a quem isso tá de fato beneficiando, né? Porque realmente a Rockstar tá se ferrando, né? Inclusive, já perdeu aí, saíram notícias que a Rockstar perdeu muito valor de mercado por conta disso, por conta desses vazamentos e por conta da impressão que as pessoas estão tendo do jogo que tá saindo, como o Edu mesmo falou, né? Uma impressão não muito positiva. Mas, de novo, quem se beneficia de fato com isso? Porque até mesmo aquela pessoa que quer muito ver GTA 6 o quanto antes, porque quer jogar, quer toda e qualquer informação, ela também tá ali arriscada, por exemplo, de acabar esbarrando com alguma cena secreta do jogo ou algum tipo de cutscene que só vai aparecer ou que tem um plot twist envolvido. Tem gente falando que até já tá rolando pela internet o final do game. Parece que já vazaram até, né, o encerramento do jogo, as cenas finais. Então, assim, eu acho que é um tipo de vazamento que com certeza absoluta ferra a Rockstar, mas também ferra muita gente que estava construindo o hype por GTA 6 e que, com certeza absoluta, iria jogar o jogo ali com toda a vontade do mundo quando saísse mais pro final do ano, mas que talvez agora, talvez já não esteja com esse hype tão alto, né? Ou esteja pelo menos frustrado ao mesmo tempo que tá empolgado, né? Eu tenho os pedidos do hacker em si, mas tá em inglês, vou traduzir em tempo real, assim. Não pode ter pré-ordem em jogos digitais que são apenas digitais, né? Já que é digital, não tem que ter por que ter pré-ordem, né? É a pré-venda que dizem, no caso. E também não vender DLC deveria estar inclusa no jogo, né? Tipo, não pague a mais que aquela versão Ultimate, então é um protesto nesse sentido. E os jogos têm que ser, os jogos single player têm que ser eternos, assim, né? Eles não podem simplesmente desligar um servidor, coisas que a gente fala aqui também, né? Mas, de novo, fica a pergunta se ele de fato se preocupa muito com isso ou só queria aparecer um pouco dentro dessas questões também que vocês disseram, cara. Eu não gosto de leak assim, ainda mais que, né? Essa semana tem trailer, né? Vai ser o quê? 20, 30 minutos que eles vão falar sobre e tal. Então, pra quem que isso beneficia, que foi o que o próprio Davi falou, assim, tipo, eu não vi nada, assim. Eu vi que ia aparecer na timeline o Jason correndo, alguma coisa, mas eu scrollava, assim. E aí muita gente falando, né, pelo que eu vi das discussões, ah, vocês estavam esperando que o GTA 6 ia ser uma coisa muito diferente? Ou muita gente também falando, tipo, não, gente, esse aqui é um build antigo, né? E muito provavelmente é um build antigo, né? E não tá tão atualizado. Então, tô curioso para ver justamente no trailer da Netflix se vai ter algo diferente do que apareceu aí. Eu imagino que vai ter bastante coisa. Mas tem algumas questões, né? Tem uma matéria da IGN que falou que as pessoas têm tentado baixar essa build do jogo, né, pra jogar. Só que aí tem malware, né, tem vírus. Então, claro, de site de torrent, então o povo vai estar indo muito seco. E, na verdade, é a gente que tá tentando, né, hackear, que seja também as pessoas, o PC das pessoas. Outra coisa que o Edu também falou da Rockstar. Rockstar já respondeu legalmente nos Estados Unidos para o famoso subpoena, que chama em inglês, né, de você vai lá e tenta conseguir o nome e as informações de quem fez isso. E eu imagino que eles vão responder com toda a força e tudo que eles têm, cara, porque eles não podem deixar mais acontecer, por mais que o jogo tá pra sair, né? E dentro disso também tem duas questões. Se o trailer fosse sair no YouTube e não na Netflix, será que eles teriam feito que nem o primeiro trailer e já lançado, assim? Tipo assim, já que teve leak, vamos, né? Vamos botar no mundo, assim. E também se talvez eles de fato tivessem feito toda aquela campanha de marketing prometida pelo CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, talvez não teria necessidade também
de ter tanto leak, sendo que o jogo tá pra sair, cara. A gente não tem nada do jogo, mas beleza, né? Vocês acham que se tivesse saído, se fosse sair só no YouTube, eles teriam liberado já o trailer? Ou você acha que não, Edu, o que que você acha? Eu acho que teriam liberado o trailer, sim. Tanto que a gente falou disso por WhatsApp, né? Sim, Você falou exato. comigo rapidinho e falou: Nossa, será que vão vazar o. Vazar não, mas será que vão liberar agora o trailer com o vazamento? Falei: Eu Uhum, acho que não, por causa do contrato com a Netflix. Mas uhum, acho que se fosse só no YouTube, sim. Vocês mencionaram a questão de. Né, eu falei build antiga, vocês falaram que tá rodando uma build que a gente imagina que seja antiga e tal. Nesse aspecto, eu queria só mencionar uma coisa, que assim, quando o jogo tá em desenvolvimento, você não consegue rodar num console versão consumidor, né? Então, no caso do GTA 6, ele tá sendo desenvolvido para Xbox Series X e S e para PlayStation 5, e imagino que estejam já fazendo a versão de PC. Então a gente tem essas 3 possibilidades de build. Eu já vi build de console rodar em PC nativamente quando o jogo está sendo desenvolvido, mas eu vi uma vez só na vida, era com um Deus Ex, que era um negócio muito doido. Você tinha o executável do Windows que rodava o jogo de Play 4. Mas de resto, quando você está rodando um jogo em desenvolvimento, você está num kit de desenvolvimento ou num console de testes. Então, sei lá, no caso do Play 5, a galera já deve ter visto aquelas fotos de um PlayStation que era um formato de V. Aquilo lá é o kit de desenvolvimento do Play 5. E o kit de testes é um Play 5 que você acha que é o modelo normal, o original, o FAT, só que junto ele tem um negócio que parece um modemzinho preto que fica conectado do lado. E aí o Xbox tem um kit de desenvolvimento que a galera já deve ter visto, que é tem acho que em cima escrito XDK, e tem até uma telinha na frente que mostra informações e tal. Por que eu tô mencionando isso tudo? No PC dá pra você jogar uma build em modo totalmente offline normalmente. Mas os consoles de desenvolvimento e de testes, eles costumam exigir conexão, e não é uma simples conexão online, é uma conexão que passa por verificação de servidor. É um processo meio burocrático, meio chato de fazer um kit de testes ou de desenvolvimento funcionar. Então, se esse leaker tá usando um kit de desenvolvimento, eu acho muito difícil não conseguirem rastrear tanto a uhum. posição dele, ou pelo menos a região, quanto o exato kit que ele tá usando. E numa vez que rastreiam o exato kit que ele tá usando, vão saber se de fato era um kit da Rockstar ou de qual empresa foi. E dentro dessas empresas, elas rastreiam quem tem qual kit. Então eu acho que essa pessoa, menos que ela tenha roubado mas mesmo assim é muito difícil você conseguir rodar um kit de testes ou de desenvolvimento sem deixar ele online e passar por uma série de verificações. Então eu acho que o cara vai ser descoberto. Né? Vamos ver. Eu só achei que era curioso mencionar isso. Eu acho que até desenvolvedores que nos acompanham poderiam, se tiverem a possibilidade de desenvolver um pouco mais do assunto, seria bem curioso. Mas do que eu já vi de kit de desenvolvimento e testes, cara, o uso é muito restrito. E é engraçado que a ironia disso tudo, né, é que um dos motivos que a Rockstar atestou, pelo menos que saiu na mídia, né, quando saiu aquela notícia de que a Rockstar não ia estar lançando o GTA 6 com mídia física no lançamento, era exatamente para evitar vazamento. É exatamente para as pessoas não terem acesso, para que uma cópia física do jogo não se perdesse no caminho e tal. E tá aí, né, como você mesmo comentou no começo da sua fala, Edu, cara, até GTA 6, um jogo que supostamente não estaria saindo na mídia física por conta da preocupação da Rockstar em evitar vazamento, vazou, quem sabe até com uma build jogável e tal. Então faz a gente pensar como que realmente essas coisas podem acontecer independente do que a empresa tente fazer para tentar conter, e como esse argumento da mídia física e não ser lançada junto com o lançamento de GTA 6 pode ser verdade, mas pode ser meio balela de executivo, né? Pois é, continuando nessa pauta sobre games e sobre a maré de azar, de certo modo, de certas empresas aí no nosso mercado, a gente quer falar um pouquinho de PlayStation também, porque a empresa está enfrentando um momento muito negativo, protagonizado por ela mesma, né? A divisão de games recentemente decidiu mexer aí no destino de mais um jogo live service que supostamente ia lançar, supostamente que estava indo bem até dar ruim, e também mexeu aí com o futuro de Wolverine, que é o próximo grande lançamento que vai estar saindo logo logo e que aparentemente vai estar saindo de uma maneira não muito interessante para as pessoas que quiseram comprar ele com desconto, né? Falando primeiro aí desse assunto do jogo live service, antes de entrar na parte do Wolverine, tem um jogo live service que estava sendo construído por parte de PlayStation, o Horizon Hunters Gathering, que muita gente internamente e externamente dizia que o jogo estava indo no processo de desenvolvimento relativamente bem, até chegar o nosso conhecido aí Jason Schreier, famoso jornalista de games lá da gringa, com um exposed na Bloomberg, dizendo que na verdade o que aconteceu com o jogo, que ele virou estatística, isso porque, mais uma vez, aparentemente um jogo live service de PlayStation ou vai necessitar ser completamente reformulado, rebutado, ou está aí sendo ameaçado de ser
cancelado. O que claramente coloca essa estratégia de live service de PlayStation, eu acho que, assim, categoricamente na prateleira dos fracassos da marca, né? Edu, você quer comentar alguma coisa em relação ao Horizon Hunter Gathering e sobre mais um jogo de PlayStation Live Service indo pro saco, aparentemente? Então, eu acho que é mais um elemento aí pro grande legado do Jim Ryan. Que grande executivo de PlayStation. Parabéns pra ele. É revoltante pensar que esse cara provavelmente ganhou muito dinheiro pra fazer PlayStation perder uma montanha de dinheiro, colocou um monte de estúdio pra desenvolver jogos que ninguém quer jogar, ninguém queria jogar, jogos que a gente sabe foram cancelados ou foram um fracasso, e fora as questões que a gente não sabe, né, de games que nunca foram anunciados e foram cancelados também, né. Isso tudo legado do Jim Ryan. PlayStation decidiu ter um estilo não japonês, vamos dizer, de liderança, e esse é o resultado, né. Esse é o resultado de você tentar mudar a filosofia de trabalho de uma empresa que era tão bem sucedida e sair daquele lance de vamos produzir bom hardware, vamos produzir bons jogos, a consequência vão ser as vendas, né? É assim que eles pensavam, na minha percepção. Mudou para como podemos ganhar o máximo de dinheiro possível. Aí seguiram essa estratégia de live service, deu tudo errado. E assim, PlayStation se prejudica com isso, colocou um cara horroroso como líder que deixou esse resultado péssimo para a empresa. A gente vai continuar nos próximos anos vendo as consequências do Jim Ryan como líder de PlayStation, mas o público sai perdendo também, porque podiam ter alocado bons estúdios para fazerem bons jogos. Alocaram bons estúdios para fazer jogos de live service. Esses estúdios, alguns acabaram sendo fechados, outros tiveram seus projetos cancelados. Então, assim, cara, é uma vergonha, mas acho que é zero surpresa que esse seja o legado do Jim Ryan, né? Isso que você falou é engraçado, Edu, porque aparentemente Horizon Hunter Gathering estava sendo desenvolvido por quase a mesma equipe que fez Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. Então é aquela coisa, atrasaram o Horizon 3 para fazer um live service que pelo visto não tá dando certo, então não satisfazem nem os fãs de Horizon que queriam a continuação, nem a galera do live service que supostamente ia comprar a ideia de um Horizon Hunter's Gathering, né, de um Horizon Live Service. O mais engraçado disso, né, Vandep, é que a gente tá prestes a ver aí o lançamento do jogo do Wolverine, o marketing de PlayStation tava todo construindo o hype ao redor do jogo, e a gente agora esbarra em mais problemas relacionados a coisas que não tem necessariamente a ver com videogame, mas sim em relação a más decisões de executivos da marca, né? Complicado, né? Então, eu acho que a notícia principal da semana passada foi referente às vendas da Gamer Hut, né? A gente até conhece, eu e Edu, um colega nosso que está trabalhando na Gamer Hut agora, foram proibidos de vender Wolverine na Shopee usando os cupons de desconto da própria Shopee, né? Então, volta aquilo que a gente sempre fala, de tipo, PlayStation e essas grandes empresas estão querendo controlar a precificação e eles ganham em cima disso, e é, de novo, um ato anticonsumidor. Então a gente até deve estar com a nota da Gamer Hut, que encerrou as pré-vendas do Wolverine na Shopee, por causa de uma exigência externa que eles disseram, né? Que fica muito claro que um pedido da PlayStation para não dar desconto. Nós sempre tivemos, assim, plataformas e sites que vendiam as keys digitais e tal, e agora parece que cada vez vai ser menos e a gente vai ter essa centralização de vendas, talvez só na PSN. E assim, eu fico preocupado, inclusive, com tudo isso, assim, cara, de como que esses outros sites vão sobreviver, como que a gente vai conseguir descontos justos, né? Porque senão vai ser muito controlado dentro da própria PlayStation. Eles só vão fazer uns descontos, desculpa a palavra, quer dizer, nem é xingamento, mas migué, vamos dizer assim, tipo, não vai ter desconto de verdade, a gente não vai ter um valor muito grande pra, de fato, assim, não, pô, esse valor aqui tá legal, hein, pra comprar essa parada, não sei o que. Não sei. E aí, eu imagino que eles não vão parar na Shopee, entendeu? Essa é a questão que muita gente utiliza, né? Eu nem sabia que muita gente comprava coisas de games lá, mas fica muito claro até pela nota que, cara, que a Game Hut decidiu encerrar porque, cara, eles estão impedindo o consumidor de utilizar um benefício legítimo, né, oferecido pela plataforma, que é justamente o que está na nota deles, sabe? Então, não sei se vocês querem comentar essa parte, eu acho que vale a notícia, Sim. mas... Porque Por favor. é aquele meu ponto quando eu falei que o fim da mídia física de PlayStation é negativo, mesmo para quem só consome mídia digital.
porque PlayStation tendo mais controle vai ter muito menos interesse, muito menos disposição de trazer descontos para o público. E isso é um exemplo, porque não que o jogo esteja restrito já à mídia digital apenas, mas é um exemplo da Sony tentando exercer mais controle e com isso prejudicando o público. Porque quando uma loja vende a mídia física e ela tem os seus próprios descontos, tanto faz para PlayStation na prática. Deveria ser, pelo menos na teoria, né? Porque se o cupom de desconto é da Shopee, a Shopee que tá arcando com aquele cupom de desconto, e aí a Shopee vai ter menos margem. Ok, mas o que PlayStation tá querendo fazer é evitar com que as pessoas tenham esse estímulo de comprar na Shopee, para comprar provavelmente a mídia digital, onde não tem intermediário, aí ela fica com muito mais margem de lucro, né, PlayStation. Mas enfim, é o que a gente já conhece dessas grandes da indústria, né? Eles pensam absolutamente só no dinheiro e não no consumidor. Eu vi muito analista comentando ao longo, né, das semanas aí pós a notícia de que PlayStation ia encerrar a mídia física e tudo mais e tal, que ao mesmo tempo que PlayStation anunciou que ia encerrar a mídia física, ela deixou claro que os gift cards, né, os códigos para acessar os jogos e as versões digitais ainda iam estar sendo vendidos por parceiros varejistas, como é o caso da Amazon, como é o caso da própria Shopee, né? E muitos analistas atestaram que isso era muito mais uma manobra de PlayStation para não correr o risco de ser taxada como monopólio, do que PlayStation mostrando que, não, olha só, não muda nada, estamos apenas nos adequando a movimentos de mercado, né? E o engraçado foi ver a gente no Twitter teorizando que com o fim da mídia física, PlayStation com certeza ia se sentir mais estimulada para fazer descontos, tipo a Steam e tal. Tipo assim, galera, de novo, mais uma vez, botem na cabeça de vocês, a gente é gado. Para essas empresas, mais do que nunca, nós somos o alvo de um processo de maximização de lucro. Para mim, o nome disso é maximizar lucro. Porque é óbvio que a Shopee ajuda os jogos de PlayStation a venderem mais, a expandir, digamos assim, o alcance da mídia digital de PlayStation. Mas o que a PlayStation quer, antes de vender o máximo de produtos possível através dos seus parceiros, é vender o máximo de produto possível, ganhando o máximo possível com isso também. Então, a ideia de você ter um intermediário, né, uma loja que vende seus jogos, para você meio que dividir o faturamento com essa loja na mídia física, é a mesma lógica na mídia digital. A mesma coisa. Ou seja, quanto menos a galera comprar com parceiros e quanto mais a galera comprar direto com a PSN, direto com a Sony, com o PlayStation, melhor para eles. Então, tudo que for possível ser feito para maximizar lucro, para maximizar faturamento, vai ser feito pelo que está muito claro há poucos dias, há poucas semanas, né, dessa decisão aí tão infeliz que PlayStation tomou de acabar com a mídia física. Então é por isso que não dá para você imaginar que o futuro vai ser maravilhoso, que a PSN vai virar uma nova Steam, porque as coisas já agora estão indo meio que pro buraco, né? Não é à toa, inclusive, que nessa semana tem gamer no Brasil e no mundo organizando o tal do blackout de PlayStation, né? Onde muitas pessoas vão, supostamente, não acessar os seus consoles, não acessar a PSN, não jogar, não comprar e tal, para causar, supostamente aí, segundo o movimento, um impacto negativo em PlayStation. Mas, honestamente, eu sou um pouco cético com relação a esse boicote. Eu queria saber o que é que vocês acham a respeito disso, antes da minha opinião também. Cara, eu acho válida a iniciativa, mas eu sou muito cético em relação a isso, porque eu acho que muita gente sequer vai saber que vai rolar um boicote, não necessariamente vão seguir à frente com esse boicote. A minha opinião atual é de que, assim, o público tem que continuar reclamando nos posts de PlayStation, tem que fazer com que haja indisposição de publisher e desenvolvedora de se relacionar com o PlayStation publicamente. As publishers, as desenvolvedoras têm que querer anunciar os seus jogos via Xbox, via Nintendo ou pelos próprios canais, tá? Porque a gente já viu que nos canais de PlayStation, tudo que você vai ter é emoji de disco, tá? E eu acho que isso é um impacto negativo para PlayStation que incomoda. Mas se PlayStation seguir nessa linha de que não, a gente vai seguir com o fim da mídia física, eu acho que o real impacto do fim da mídia física, daí PlayStation vai ver em 2028, 2029, que vai ser quando as suas vendas vão cair. Porque vão cair, é óbvio que vão. Ali a gente vai ver o real impacto. E aí o impacto vai ser ainda maior, principalmente se a Xbox fizer um bom trabalho de conseguir lançar seus jogos em mídia física e aqueles que já tiverem Xbox optarem por comprar
a mídia física de Xbox, e na próxima geração também, se PlayStation seguir a linha de mídia digital e Xbox ver o fim da mídia física de PlayStation como oportunidade e conseguir lançar mídia física para Xbox, ali eu acho que a gente vai ver uma questão de assim, hoje eu dou prioridade para mídia física de PlayStation, eu tranquilamente trocaria para Xbox, porque eu não tenho preferência de plataforma, é mais questão de conveniência para mim mesmo. Mas vamos ver, eu tenho muita expectativa, muita esperança ainda de que PlayStation vai voltar atrás, mas talvez o voltar atrás signifique que ela vai sofrer alguns anos sem mídia física e vai optar por ter mídia física de novo por causa do impacto negativo que vai rolar em 2028 e, enfim, se ela não mudar de ideia. Enfim, eu posso estar completamente errado, isso aqui eu tô só supondo, tá? Sobre o movimento de boicote, eu acho legal, mas assim, né, qualquer manifestação eu acho importante e interessante, mas de fato, assim, quão organizado está sendo, qual que é o impacto real que isso vai ter, como que o pessoal da PlayStation encara isso, não acho que está necessariamente botando medo, mas como a gente sempre fala, é legal quem se movimenta, quem tenta mudar as coisas, né? Muita gente é zombada por tentar mudar as coisas, muita gente é zombada por lutar, por criticar, né? São chamados de moralistas, o que seja, sabe? Então, tipo, eu acho legal, mas não vejo um real impacto. E aí, dentro do que o Edu falou, deles se arrependerem, acho isso que vai ser difícil, cara, porque será que vai ter um impacto enorme nas vendas mesmo, assim? Que tipo de pressão que a comunidade pode continuar botando nessas empresas, especificamente a PlayStation nesse caso, para que algo mude, assim, né? E aí eu acho que tem que ser uma coisa mais organizada, de boicote mesmo, assim, porque parece que elas não sentem o impacto, a gente sempre fala nisso, né? E elas só seguem à frente, assim, eles tomam uma pancada, seguem em frente e vida que segue mesmo, porque não sei se muitas coisas, inclusive que a gente discute aqui, que a gente pede aqui, tem acontecido e não sei, eu fico um pouco frustrado em relação a isso, mas não sei, o que você acha, Davi? Eu acho que esse boicote vai acontecer, né, essa semana e tal, mas vai ser meio uma parada, tipo, meio xoxa, assim, entendeu? Uhum. Porque não vai ter nenhum grande lançamento essa semana, né? E como o Edu mesmo disse, nem todo mundo vai saber. Não acho que vai gerar tanta mídia, necessariamente, a ponto de mover, digamos assim, pessoas que vão tá vendo a repercussão nas redes sociais, papapá, ação de PlayStation caindo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Agora, dia 15 de setembro, já já, lança o Wolverine. Por que que não fazem o boicote no lançamento do Wolverine de PlayStation 5, que é um título exclusivo de PlayStation 5, que só vai estar saindo para o console PlayStation 5? Será que porque eles sabem, a galera que tá organizando, que meio que não vai dar em nada? Porque no fim do dia a galera vai acabar comprando Wolverine e é isso aí? Porque assim, eu gosto muito da ideia de boicote. Eu acho que é através do boicote que você realmente, é através, na verdade, da carteira, né? É através do bolso ali que você realmente causa um impacto, causa uma dor nessas empresas e você mostra pra ela que você tá sério, que você realmente tá ali pronto pra poder ir à luta, né? Atrás daquilo que você acredita que é o seu direito, o que você merece. Mas, assim, pra mim o boicote, além de algo que tem que ser coletivo, que tem que ser organizado, precisa também ser meio que uma escolha pessoal, entendeu? E se já tá todo mundo meio que deixando claro que é boicote peronomútil, porque quando sair Wolverine a gente vai meio que dar aquela, né? Opa, vamos comprar Wolverine porque é Wolverine. Aí eu não sei muito qual é o sentido desse boicote. Fica parecendo de novo aquela história de pra inglês ver, sabe? Pra dizer que fez e é isso aí, lavou as mãos e vamos lá. Eu sei que eu posso estar muito pessimista com relação a isso, honestamente falando. Mas, cara, pra mim boicote tem que ser uma parada, de novo, que começa em eu decidir não mais investir nessa plataforma. Muito mais do que a gente se unir, papapá, ir para as redes sociais e tudo mais. É claro que ir para as redes sociais, se organizar coletivamente, é muito importante, mas é preciso desenvolver essa consciência de grupo, primeiro através do indivíduo, através da escolha pessoal de você não mais investir na plataforma. E honestamente, por essa escolha aí da data do boicote, eu não sei muito se essa galera que vai boicotar aí tá com essa vontade toda não, tá ligado? Galera, bora pro boletim debate. O Davi vai introduzir um assunto, o Van Depp vai desenvolver. Vamos lá. Exato, exato. Vamos falar aqui agora no Boletim Debate sobre criação de conteúdo, né? Sobre as mudanças recentes que estão acontecendo nessa esfera da criação de conteúdo, do mercado de influencers no Brasil e no mundo. O YouTube anunciou recentemente uma mudança que eu tô muito curioso para saber o que é que você acha, Edu, se foi significativo ou não, na maneira, na mecânica de contagem das visualizações, o que iniciou várias discussões a respeito dessas mudanças que estão acontecendo no meio da criação
criação no meio da influência e que inclusive gerou postagens como essa que a gente está colocando aí na tela, que estão identificando, diagnosticando esse momento como um momento de recessão do mercado de influenciadores digitais. É isso mesmo, Vandep? Explica melhor esse termo pra gente. A gente vai discutir especificamente essa questão do YouTube e das views, mas a gente queria trazer um papo, né, que é uma área que a gente gosta de conversar aqui também, que eu escrevi até bastante sobre isso, então se vocês puderem ter um pouco de paciência também, sobre o momento, né, do mercado de influência, o que chamam de creator economy, né, e eu acho que todo mundo acompanha algum influenciador, algum criador de conteúdo em algum momento, e eu parei para pensar nisso ontem e fiz um pouco uma análise, inclusive eu acho que vale a pena daqui a pouco eu e o Edu a gente falar do nosso trabalho esse ano e como tem sido nessa parte publicitária e tal, porque tem dado certo, tem ido um pouco contra a tendência justamente que a gente vai discutir. Cara, com certeza é uma fase estranha no mercado de influência e eu acho que meio sintomático dos dias de hoje em vários sentidos, tá? Que nem eu disse, eu acho que todo mundo já acompanhou algum influenciador, algum criador de conteúdo, mas, assim, a gente discute o estado do planeta no momento. Muita gente desempregada, né? A gente fala de games, layoffs, não sei o quê. Então, muita gente ou tenta ser criador de conteúdo ou influencer. E primeiro a gente tem que definir o que é um criador de conteúdo, o que é um influenciador, porque basicamente não existe uma barreira de entrada, é mínima, né? Então, se você às vezes tem 100 seguidores e você tá fazendo review de algo para quem te acompanha, você é um influencer em alguns sentidos, né? Você é um Uhum. criador de conteúdo. Tem algumas coisas que estão acontecendo, inclusive nesse post, né? A gente pode botar um pouco desse post aí que a gente viu, e tem muito a ver com a fama, né? Que eu acho muito interessante a gente analisar o que é a fama hoje, né? Eu acho que se você, por exemplo, não acompanhou o auge de Michael Jackson, se você é da nossa idade, você viu, você não entende o que é ser famoso de fato, assim. O Michael Jackson, por exemplo, pra mim é o maior exemplo disso, de qualquer lugar do mundo que ele fosse, não só reconhecido, mas obcecado, e hoje em dia mudou um pouco. E eu acho que é dentro disso também do que eu vim falando de criador de conteúdo. Você acompanha alguém, você é mais novo. Ou você muda e aí não acompanha mais a pessoa, ou aquela pessoa muda e você não acompanha porque não é mais aquela sensação que você tinha. E aí, dentro disso, cara, a gente vê cultura de influenciador que ostenta, influenciador que faz bet, que tá lá justamente com as Lamborghinis, tá tendo uma vida de, né, no paraíso, viajando, em uma ilha, não sei o quê. E, de novo, a maioria das pessoas tá sem dinheiro, a maioria das pessoas não tem grana, não tem perspectiva, então isso também gera um rancor e um ressentimento, talvez com alguns influenciadores, e a cultura de influenciador no geral, que em grande parte é justificada, né? E só que ao mesmo tempo, dentro desse exemplo que a gente estava dando, cara, você pode ser um influenciador bem-sucedido no Instagram e não tá ganhando quase nada de dinheiro, entendeu? Porque, assim, justamente, porque daqui a pouco a gente pode entrar no YouTube, na monetização. Mas se você é um cara que tem muitos seguidores no Instagram, se você não tá fazendo publicidade, você tá monetizando como? Vendendo curso, sabe? Então, assim, muita gente acha também que as pessoas vivem uma vida de luxo e não é bem assim, sabe? Eu acho que hoje requer quase uma relação parasocial, assim, que se a gente pega como com Alan Zoca mesmo, eu acho que é um excelente exemplo disso, né, que tá em live todo dia, naquele mesmo horário, quase sempre, há anos. Então as pessoas desenvolvem uma relação muito grande e por isso que ele também é um fenômeno, né? Ou algo que nem Virgínia, que posta a rotina dela e as pessoas se conectam com isso e essa pessoa consegue continuar crescendo e tendo o dinheiro dela, né? E a gente já viu como ela usa a influência. Eu queria fazer um pouco de uma análise daqui a pouco em relação ao meu trabalho com o Edu, que nem eu falei, mas eu não sei se você quer comentar um pouco, ou vocês querem comentar um pouco, eu tenho mais coisas que anotei aqui, mas assim, o que você acha dessa cultura de influenciador, Edu? Como que você enxerga? Como que você enxerga teu papel nela, sabe? Como que você enxerga esse momento da creator economy que, por mais que nem eu falei, daqui a pouco a gente vai analisar o nosso trabalho, que eu acho que está sendo muito bem feito. Eu já falei que eu não gosto do termo influenciador, eu acho que talvez ele se aplique para quem tem como objetivo simplesmente influenciar os outros e usar isso para benefício próprio, mas eu acho que o termo, pelo menos para o que eu faço e muitos dos meus colegas, o correto Uhum. seria o criador de conteúdo, que o nosso objetivo é criar um bom conteúdo nas plataformas em que a gente está presente e, por consequência, espero que a gente consiga público. Pelo menos esse é o meu objetivo. Seria mentira Uhum. eu falar que eu não estou pensando nas views, porque é óbvio que eu preciso me preocupar com as visualizações, mas assim, não é o objetivo primordial. O meu objetivo é gerar bom conteúdo e dentro daquilo que eu produzi, quem tiver interesse, assiste. Eu espero que quem assiste meus vídeos fique feliz com aquilo, mas não é assim que eu quero influenciar a pessoa diretamente. Talvez eu queira ser uma influência
positiva, mas não uma influência no sentido de uma forçação de barra, sabe? O objetivo numa análise minha não é forçar alguém a comprar algo que eu gostei ou proibir a pessoa de não comprar algo que eu não gostei. É informar essa pessoa para ela conseguir tomar uma decisão correta para a realidade dela. E da mesma forma que, assim, eu estava falando sobre visualização, eu vou querer analisar como um vídeo performou sempre de forma relativa. Então vão ter vídeos meus nichados que eu sei que eles vão ter menos visualização, mas se eles forem relevantes para quem assistiu aquele vídeo, tá ótimo. E do aspecto de publicidade, muitas vezes os vídeos que performam mal, entre aspas, são os que mais rendem. E aqui eu vou dar um exemplo que eu sei que eu posso abrir, que em relação à nossa viagem para o Japão, a gente fechou a parceria com a Japan to You, né? O Davi vai, eu vou, o Vandep parcialmente vai estar incluso ali, e foi muito legal ter feito isso com a Japan to You, que eu tive liberdade de escolher aonde colocar publis, né? E aí a gente teve publi em vídeo de Yakuza, que é rotina os vídeos de Yakuza não irem bem em views. E eu recebi o feedback da Japan to You que os de Yakuza geraram muito feedback positivo, muitas inscrições para viagem, porque ali a gente tá atingindo um nicho, E sabe? você falou que no do Forza menos, né? Que é um vídeo que pegou 400 mil visualizações. O do Forza, quase 1 milhão de visualizações. Foi um vídeo que performou super bem para mim, tanto em termos de views quanto monetização, mas em termos de dar retorno para Japan to You, mais atrapalhou que ajudou, porque muita gente quis acessar o sistema deles e derrubou o sistema, mas ninguém fechou a viagem. Entendeu? Então, um vídeo de 30 mil views, 40 mil, sei lá, deu muito mais retorno pro, vamos chamar a Japan to You de anunciante, a parceira, deu muito mais retorno do que um vídeo de 1 milhão de views. Mas em termos de monetização, pra mim, o de 1 milhão vai muito melhor, né? Mas assim, no fim das contas, pra mim é importante eu fazer esses vídeos que eu sei que vão gerar 1 milhão de views, e também é importante pra mim eu fazer aquilo que eu quero e saber que 30 mil views num vídeo nichado é o suficiente, né? Então isso é o aspecto de criador de conteúdo que eu penso, que se eu pensasse que eu sou influencer, cara, eu ia seguir todas as tendências e o meu objetivo único seria acumular views, e não é o caso. E eu acho que a grande diferença sobre isso, Edu, e que pra mim deixa muito claro que você é criador de conteúdo acima de tudo e talvez influencer meio que sem querer, né? Porque de fato você vive uma vida interessante, você é uma pessoa bacana que as pessoas gostam de ver, de acompanhar e tal. É que assim, pra mim, né, no mercado do influenciador de conteúdo hoje, né, na creator economy, se você é influenciador, se você se identifica com um influenciador, a sua vida é o produto que você vende, tá? Diferentemente, por exemplo, no criador de conteúdo, que o que ele vende é exatamente o conteúdo e atrela marcas a esse conteúdo, né? E como um influenciador que vende a sua vida, ou seja, a vida é o produto, como todo produto que você bota no mercado, se ele não fica se atualizando, se não se lançam novos modelos, se não tem novas features, naturalmente as pessoas vão cansando daquele produto, né? Vão cansando de consumir aquele produto. Só que aí a diferença para mim é que assim, é muito difícil fazer isso, né? Ficar atualizando quando a gente está falando da vida de uma pessoa. Quando a gente está falando de uma pessoa de verdade, digamos assim. É por isso que cada vez mais, eu não sei se vocês concordam, a gente vê essa figura do influenciador manipulando meio que a realidade para construir uma vida que, na verdade, não é a vida que ele vive, né? Ou que ela vive. Ou até mesmo criando storylines, criando-se um storytelling, né? Linhas temporais de enredo, mais para viver uma projeção do que seria uma vida incrível nas redes sociais, do que realmente vivendo aquela vida ali. E aí, eu digo isso porque, na minha opinião, na verdade, isso nem é necessariamente, assim, uma questão de será? Será que é? Será que não é? A gente vê isso a todo momento, né? E se isso que eu tô falando é verdade, muito provavelmente essa é uma estratégia fadada ao fracasso, né? Mas aí você pode estar pensando, assim, quem me escuta falar isso, ah, mas e a galera que é influenciadora e é milionária, né? Cheio de carros, cheio de dinheiro. Tipo assim, galera, é sério que vocês acreditam ainda que realmente essa galera tem esse dinheiro todo? Tipo assim, a gente toda semana vê no noticiário influenciador digital envolvido em esquema de lavagem de dinheiro, envolvido em tigrinho, envolvido em esquema com máfia. Já tá muito claro que boa parte dessa galera aqui ostenta uma vida porque essa vida não é dela de fato. Virou até meme, né? A história do coach vendendo o curso de como ganhar dinheiro, né? E ele ganha dinheiro vendendo esse curso. Então, assim, pra mim, eu concordo que o mercado de influenciadores digitais tá meio que vivendo uma crise, vivendo um pré-colapso, porque esse mercado ele se sustenta em cima de muita coisa, de muito conteúdo, entre aspas,
que não é verdadeiro, que não é autêntico, né? E eu acho que as redes sociais cresceram como um mercado, como uma indústria, como um espaço de trabalho muito pautado pela autenticidade, muito pautado por você ser uma pessoa de fato interessante e tá ali compartilhando a sua vida, compartilhando aquilo que você faz, os seus interesses, os seus hobbies e tal. Por isso que eu acho que o criador de conteúdo ele tem uma vida muito mais longeva nesse mercado do creators economy do que o influenciador digital, porque o influenciador digital, cara, ele tá trabalhando com um produto que é impossível dele manter interessante durante muito tempo. Porque logo, logo a vida dele vai ser chata, porque a vida da gente é chata, galera. A maioria dos momentos das nossas vidas são momentos chatos, não são momentos interessantes. Ninguém tá a todo momento pegando viagem de helicóptero, indo pra Espanha, viver um grande amor, ou coisas desse tipo. Na verdade, na grande maioria do tempo, a nossa vida é uma vida chata, uma vida boring, né, como o pessoal brinca nas redes sociais. Então, pra mim é muito complicado esse mercado se sustentar em cima de, não necessariamente uma mentira, mas em cima de um simulacro, né, uma simulação de uma vida que, na verdade, nunca existiu, né? E nesse sentido, Davi, eu acho que existem vidas que são divertidas de se compartilhar, não todos os aspectos, mas, por exemplo, tem gente que viaja muito, tem gente que literalmente fica 2, 3 anos viajando. Nesse caso, eu acho que aí a pessoa pode fazer um vlog da vida, Sim. porque aí o produto ali, vamos dizer, é a viagem, assim como o meu produto são consoles de videogame e são jogos. Então, o cara, ele tá viajando e mostrando a própria vida, mas o que ele tá mostrando na viagem é a viagem, né? O vlog é a viagem. Mas, cara, num dia a dia que você mora na mesma casa e você faz as mesmas coisas, parabéns, mano. Você vai precisar se reinventar muito. E não é coincidência que em tempos onde a gente valoriza tanto a privacidade, tem tanto maluco, e assim, a vida merece atenção, não é coincidência que eu tenha parado com o canal Pequeno Sapeca e retome, às vezes aqui, ali, mas não consigo manter porque, cara, eu não consigo inventar mais o que fazer e eu não tenho ânimo pra isso às vezes também, né? Enfim, eu sei que o Van Depp quer falar. Não, não, a gente tem mais o que falar. Até vou dar mais contexto do porquê eu falei do Michael Jackson, cara, porque a fama mudou muito. A fama antes parecia um negócio tão distante, assim. Ou você vai ser um atleta, né, muito bem-sucedido, ou um artista, um ator, alguma coisa assim. Justamente por essa barreira de entrada, né? De novo, definindo o que que é creator. Nosso colega aqui, Davi Rocha, tava lá postando stories da Nintendo, recebeu um negocinho, o Davi é creator, o Davi é influenciador. A gente é de alguma forma ou outra, entendeu? Só que assim, voltando à questão financeira, são inúmeros fatores, cara. As próprias empresas, eu tô sentindo esse ano, estão querendo pagar menos, estão dificultando as coisas, terceirizam para agências. Eu tinha um cliente, né, um parceiro enorme da minha agência que do nada agora vocês vão ter que trabalhar com a agência, né? Uma agência que vai pagar menos, que vai dificultar, que 3, 4 anos, 5 anos criando uma relação são jogadas, né, por água abaixo, porque, pô, a gente perde todo o contexto de uma relação e muita gente tenta e poucos dão certo, assim. E que nem eu falei, muitos dão certo, não conseguem monetizar, né? O TikTok parece que piorou a monetização, YouTube paga ok, né? A gente vai falar essa questão também. Mas assim, dentro disso, quem tá ganhando dinheiro com publicidade, né? Não são muitos, e eu sempre brinco, entre aspas, mas você precisa de fato de um agente bom, né? E tem muitas agências que não são boas. Porque ninguém tem nada garantido, eu também falo, né? Que na vida a gente não tem o que a gente merece, só o que a gente negocia ou até conquista, sabe? Então tem muita diferença do que tá acontecendo esse ano para os anos anteriores. Esse ano mesmo, posso abrir para vocês, eu vou ganhar menos dinheiro que o ano passado. Ano passado foi excelente, e esse ano eu sei que eu tô fazendo o melhor trabalho, eu tô mais descansado, mais focado. Ano passado, de fato, né? Eu tive o famoso burnout, que é um termo muito utilizado, mas assim, eu estava meio paralisado em certos momentos. Mas ao mesmo tempo, tudo bem, porque eu tirei o pé um pouco algumas coisas, eu parei de trabalhar com tantos influenciadores, tô focando muito no debate, e eu dou esses exemplos justamente porque eu vivo nisso, né? Eu vivo de comissão, eu não tenho salário, o Edu não me paga um centavo. E assim, ao mesmo tempo, desculpa, Edu, você não paga um centavo. A gente é nosso combinado, a gente ganha dinheiro junto, só que o Edu é um querido. E dentro disso, ao mesmo tempo, eu trabalho com o Edu desde 2021 e a gente teve anos excelentes. E esse ano a gente está tendo o nosso de maior faturamento. Do canal BRKS Edu, Então, com o BRKS Edu, assim, é nosso melhor ano e a gente está em agosto. A gente quase já bateu o nosso número maior que a gente já teve junto. E aí são alguns fatores, né? Mas assim, primeiro, eu e o Edu, a gente se dá super bem, a gente tem uma química, a gente entende como cada um funciona, a gente se comunica muito bem. O Edu, quando vê que eu tô um pouco mais cansado, ele dá uma puxada e toca um job, assim, trocando e-mails que mostra pra agência, o cliente, que ele tá engajado, que ele é muito profissional. Então,
é o famoso, o negócio que se repete, assim. Eu, na minha agência, tenho muitos parceiros que voltam, inclusive agências gringas. Eu tenho 7, 8 agências gringas que eu sempre trabalho, né? Então a gente tem essa química, a gente entende como trabalha. E assim, a gente também, principalmente, isso é mérito do Edu também, a gente achou formatos publicitários que funcionam muito bem, cara. Por exemplo, o Edu tem um reconhece esse jogo. O Edu consegue vender, quer dizer, eu consigo vender pro Edu, reconhece esse jogo para qualquer jogo. Um jogo indie, um jogo antigo, 007, a gente fez 2 com uma agência finlandesa que eu sempre trabalho, depois de eu ter feito uma campanha com a Ala. Então, tipo assim, o Edu tá sempre aposto, mesmo quando eu fecho uma campanha para outro criador de conteúdo, eu consigo vender o Edu num valor legal, eu sei que ele vai entregar, e isso também me gera uma tranquilidade que é muito importante para um agente, assim, de, cara, eu não vou ter problemas com esse criador, e aí eu vou, né, vou me indispor com o meu cliente, com a minha agência, enfim. Mas ao mesmo tempo, o Edu tem alguns formatos. Começo de gameplay. Então, se tem um jogo que não é tão famoso, o Edu vai lá e faz 40 minutos, uma hora daquele jogo. E muita gente vai clicar, como vocês clicam no debate. Ah, deixa eu almoçar aqui, ver um joguinho, o que o Edu tá jogando agora? E fazer uma análise daquele jogo não vai dar certo. Um vídeo mais editado, né, Edu? Um vídeo mais complexo, assim, isso não vai gerar um interesse enorme. E aí a gente tem também parceiros não endêmicos ou parceiros que são endêmicos, né, que se chamam essas marcas que não necessariamente direcionada e direta em relação a games, né, mas a própria Nuvem, que já foi parceira aqui do canal, Kabum, que também já esteve aqui com a gente, e agora a gente fechou um contrato longo com o Edu, sabe? A própria NordVPN, que agora está com o Debate. Então a gente tem várias fontes de renda dessas parcerias recorrentes que são importantes para mim, e mais dentro de games, a gente fazendo uns negocinhos aqui e lá, e funciona muito bem. E assim, desculpa falar, mas são basicamente 2 pessoas muito experientes trabalhando em alto nível, né, Edu? Então, tipo, dá muito certo, cara. O meu trabalho com o Edu é exemplar, cara. E falando numa boa mesmo, né? Não é pra falar sobre nós, mas é raro, entendeu? O ponto é, não é por acaso. É raro porque não é por acaso, assim, que... E eu completaria Pode falar. isso, Vandep, que assim, eu acho que a gente é muito rápido também quando precisa. Então, às vezes o pessoal pede um reconhece esse jogo, mas é pra dali a 2 dias. E aí, cara, a gente consegue entregar, às vezes, no dia seguinte, sabe? E eu acho que tem essa questão e é consequência, claro, de você lidar com... como um bom agente, com boas agências, e eu, do meu lado, conseguir agir rápido e ter uma boa equipe de edição que dá conta das coisas de última hora. Eu não vou falar que a gente não erra, porque absolutamente todo mundo erra, mas eu acho que a gente erra pouco. O que passa a impressão de profissionalismo e de que as pessoas podem contar com a gente de novo no futuro. E eu acho que quando a gente erra, ou quando, putz, alguma coisa no vídeo podia melhorar ou pedem revisão, também a gente é muito eficiente nisso, né? Porque Sim. acontece muitas vezes de aprovarem tudo de primeira, mas acontece da pessoa falar, não, a gente quer mexer. Seja por culpa ou erro meu, ou seja porque a agência mudou de ideia. E também Uhum. a gente evita criar confusão desnecessária. Quando a demanda não faz o menor sentido, a gente argumenta. Mas quando é alguma coisa que a gente abre mão tranquilo, a gente abre mão. Então nisso eu acho que a gente mantém bons relacionamentos e as entregas Excelente. são boas também, né? Eu sinto que é difícil um cliente não ficar satisfeito com a entrega. E às vezes já rolou de ficar insatisfeito porque o cliente pediu uma coisa que a gente falou que não ia dar certo e os caras Isso. insistiram, né? Então eu acho que nesse sentido a gente tem boa comunicação entre eu e você com as marcas e também com a equipe necessária, que às vezes envolve o Davi, às vezes não, e assim, independentemente, as coisas fluem bem, né? Cara, não dá pra subestimar, Edu, o quão tranquilo eu fico, entendeu? Eu não trabalho com ninguém que me gera ansiedade mais, entendeu? Que tipo assim, olha, a pessoa tá interessada nesse creator, mas eu sei que ele enrola, eu sei que essa pessoa, tipo, não vai entregar atrasado. Com o Edu, eu sei, falo, Edu, eles querem pra daqui a 2 dias. Você consegue? Muitas vezes o Edu, não, cara, vou viajar pra Los Angeles, vou, sei lá, não sei o quê, sabe? Tipo, meus pais estão aqui, então não dá. Mas geralmente com o Edu, já conseguiu o valor, você roteiriza um reconhece esse jogo pra hoje ou pra amanhã, muitas vezes ele fala, beleza, cara, isso aqui é uma coisa que eu tenho experiência, então vamos embora. Então, como eu sou muito proativo na minha agência, eu saber que eu posso botar na mão do Edu em vários sentidos, inclusive trazer pra ele, e ele não vai aceitar por aceitar. Tem creator que às vezes aceita, mas não parou pra pensar no trabalho que vai dar. Cara, é difícil explicar o quanto isso é importante para mim especificamente, né? Eu tenho um modelo de negócio de trabalho muito específico, mas enfim, eu sei que a gente falou bastante desse assunto,
Mas é interessante, porque eu acho que tem muitos criadores de conteúdo que nos assistem também, então eu acho que vale a pena trazer um pouco, né, para trás dos bastidores aqui, explicar como a gente trabalha. Mas o Edu nunca me gera ansiedade. Assim, isso é um mérito dele e eu tenho uma gratidão em relação a ele. Sempre tive uma gratidão enorme ao Edu, né, puxando o saco dele, como a gente já fez aqui, mas é genuíno porque ele já fez muito por mim, né? Mas desculpa, Davi, você acabou não comentando, não sei se você quer falar Não, eu disso, ia mudar para o comentar só assim um YouTube. ponto que tem até a ver com essa conexão aí com Hum, a notícia do YouTube também, que a gente vai cobrir aqui, que é o fato de vocês, assim como eu também, a gente está sempre interessado em conhecer mais sobre as plataformas nas quais a gente trabalha. Eu acho que existe aí, não sei se uma diferença, até porque tem muito influenciador digital que também tem isso, mas existe um diferencial entre um bom profissional desse mercado e um mau profissional, da pessoa estar sempre curiosa a respeito de tudo que está acontecendo. Inclusive aqui, por exemplo, no debate, antes de a gente começar a gravação, eu estava comentando com o Edu sobre uma plataforma nova que surgiu aí, chinesa, que antigamente só funcionava lá na China, que agora chegou aqui no Ocidente, e comentei assim de maneira muito muito leve, né, de maneira muito assim, né, despojada, sem pensar nada além disso. E o Edu automaticamente, quase como se fosse uma parada meio que realmente assim instintiva, ele já foi lá atrás de conhecer a ferramenta enquanto a gente estava se preparando para gravar. E eu acho que é um pouco isso. Essa notícia mesmo aí da mudança, né, do contador de views do YouTube, eu tenho certeza que a grande maioria de quem trabalha no YouTube, de quem tá nas redes sociais fazendo outros tipos de conteúdo e que também, querendo ou não, né, deveria saber sobre o que tá acontecendo em plataformas concorrentes, ainda nem sabe que daqui a pouco, dia 24 de agosto, o YouTube vai passar a contabilizar uma view a partir do momento exato em que o vídeo inicia a reprodução. Ou seja, antigamente, dependendo da plataforma, dependendo do conteúdo, o Edu pode até falar um pouco melhor sobre isso, a contabilização de uma view era diferente. Agora o YouTube vai tentar meio que padronizar. A partir de 24 desse mês, seja shorts, seja YouTube na TV, seja YouTube no celular, seja YouTube no computador, assim que o vídeo começar a rodar, vai contabilizar uma view. E isso pode ou não causar impacto em quem trabalha. Isso pode ou não causar impacto, sei lá, no algoritmo. E é exatamente o fato de o Edu, Van Depp e eu sermos pessoas muito curiosas, muito, digamos assim, estudiosas desse mercado, dessas plataformas, que eu acho que a gente consegue sair na frente, né? Não sei se vocês concordam, ou Edu, se você quer comentar um pouquinho sobre como é que você enxergou essa mudança aí nova na contagem de views do YouTube. Pois é, essa mudança, ela, em termos de YouTube, não me agrada muito, porque eu sinto que ela vai estimular clickbait. No formato antigo, eu não sei quantos segundos de visualização contariam é, como Varia. um view, né? Mas era algo que, assim, daqui a pouco o clickbait não fazia sentido, porque a pessoa clicava no vídeo, logo fechava, nem contava view. Agora, como conta, talvez isso estimule clickbait. Mas, ao mesmo tempo, o clickbait é uma tática tão ruim e tão prejudicial para o próprio canal, eu não sei como que vai ser a consequência desse novo tipo de contabilização. Foi só um pensamento que me veio. Em relação à renda, não vai mudar a renda, porque renda depende de propaganda veiculada e depende também de watch time. Principalmente nas visualizações com o YouTube Premium, então eu não tô preocupado em relação a isso. Mas o que eu sinto é que o YouTube ele vai conseguir inflar números de dentro da plataforma, o que talvez passe publicamente a impressão de que o YouTube está mais forte, ou talvez ele até seja, isso vai ficar mais escancarado, porque a gente sabe que existem outras redes, existem certos tipos de contabilização de audiência de TV, audiência de site, e eles contam de uma forma que é benéfica para eles mesmos. E agora o YouTube vai fazer isso também. Então vamos ver. Eu tô trazendo pensamentos, mas a real é que eu não sei a consequência exata disso. Talvez não mude nada. O que que você achou, Van Depp? Cara, né, só para clarificar, vocês precisam de 1.000 inscritos agora e 8.000 horas de visualizações qualificadas no último ano para monetizar. Eu vi um clipe do Leon falando que assim, o YouTube vai rodar ad de qualquer forma. Então, você não monetizar teu próprio canal, dá mais dinheiro pro YouTube. Porque mesmo se não tivesse o pre-roll ou ad na tela mesmo, tem um bannerzinho embaixo, tem ad que aparece sempre, né? Então, não sei se o YouTube tá fazendo isso para justamente a gente vai ganhar mais dinheiro em cima deles, porque até eles poderem ganhar dinheiro, vai demorar muito, entendeu? Então, cara, assim, a gente é, entre aspas, fã do YouTube, eu acho que é a melhor plataforma, por isso que a gente roda em vídeo só aqui também, porque a gente consegue estudar a plataforma, eu fico o tempo inteiro estudando, analisando números, tentando entender o que deu certo no nosso programa e não, eu gosto disso, dessa parte da produção do programa, e eu acho que o YouTube é uma plataforma boa para isso, né? E a gente, inclusive, demorou para monetizar no YouTube aqui, né? A gente teve um problema com abrir a nossa empresa, então a gente ficou quase 10 meses, quase um ano
rodando aqui só com dinheiro de patrocinador. E hoje em dia a gente até ganha um dinheiro legal com AdSense, mas assim, a gente acaba usando isso para pagar nossos editores, a gente tem um gasto alto com contadores, com impostos. Então, essencialmente, o que a gente ganha no YouTube vai para as contas que a gente tem na nossa empresa, né? Mas ainda parece ser a melhor alternativa para monetizar dentro do que eu falei do mercado de influência, para você não depender de patrocinadores, que a gente infelizmente sempre tem aqui, mas ainda não é fácil, que nem eu falei, eu já trabalhei com todos os grandes parceiros da minha agência, eu trabalhei aqui no The Byte, né? E aí você não ter que pedir dinheiro pro seu público, que é complicado, né? Até abrindo aqui um pouco, assim, eu já discuti um pouco, Davi, será que a gente abre para membros? Como que a gente faz para membros, né? Se vocês pagariam membros, mas aí vocês criam uma expectativa sobre, será que a gente lê uma pergunta de alguém no final? Como que a gente faz isso? Para dar uma tranquilidade a mais pro próprio Davi, que tem outro emprego, alguns outros empregos, eu também tenho outro, o Edu, né? E também não ter que ter essa pressão pra gente ter sempre patrocinador aqui, que é um negócio que eu trabalho bastante, e já falei aqui, até brinquei que, assim, o The Byte é um produto muito bom de se vender, e vocês também, a gente tem um público, que nem o Edu tá falando, qualificado aqui, né? Que pode bancar, que compra, então vocês quiserem testar NordVPN, vocês vão ajudar a gente. Mas de qualquer forma, cara, é invasivo e a gente tem que ficar vendendo. E eu chego para as pessoas e falo, patrocina meu programa, sabe? A gente tem uma apresentaçãozinha que o Davi fez e tal, então é redondinho nesse sentido. Mas não é fácil, né? Então, se o YouTube tá dificultando ainda mais, sendo que é a plataforma que melhor paga, que dá de fato para você viver de AdSense, se você é um criador de conteúdo médio a grande, é complicado, né, cara? É uma pena, mas assim, como sempre, parece que as coisas estão piorando, né? Eu sinto que o YouTube, ele dificultou a questão de você poder aplicar para monetização, porque devia ter tanta gente aplicando para monetizar que isso devia gerar tanto trabalho lá dentro para aprovar canais ou reprovar para ter pouco retorno, que eles decidiram subir o limiar ali. Porque, cara, a monetização com 4.000 horas assistidas, você vai gerar muito pouca renda. Principalmente no Brasil, onde o CPM, né, o valor pago, é muito mais baixo. Eu não acho que fechava a conta mais para o YouTube. E às vezes gerava até uma falsa expectativa na pessoa. Putz, consegui monetizar com 4.000 horas assistidas. Aí a pessoa ia ver e ia gerar, sei lá, R$15, R$30, depende da época, né? E aí, tipo, imagina, você tem toda a expectativa de monetizar, você monetizou, você não conseguiu nem de perto recuperar o valor que você investiu para monetizar, talvez seja mais sustentável pro YouTube e para os criadores subir um pouco o limiar de monetização. Para o YouTube fica mais fácil lidar com as aplicações, e quando a pessoa monetiza, ela também tem uma renda inicial já um pouco mais relevante. Porque assim, quem consegue 4.000 horas vai conseguir 8.000, e se não conseguir, não ia ter gerado nada de renda. Tá. Porque você não consegue voltar no tempo e monetizar as 4.000 horas iniciais. Uma vez que você monetiza, é a partir do ponto que você monetizou. Então, se você não consegue gerar 8.000 horas, as tuas 4.000 horas também teriam sido em vão. Não sei se o meu ponto tá claro aqui. De referência, assim, nos últimos 28 dias, o meu canal de gameplays teve 34.000 horas exibidas. Eu não consegui manter ele com vídeos constantes, mas assim, 34.000 horas exibidas foi pouca renda. Foi pouca renda. Ia talvez cobrir os jogos que eu joguei, que não foram muitos. Então, com 4.000 ou 8.000... teria sido muito pouco. Até pra quem vê o YouTube como uma possibilidade de fazer um extra, sabe? Não ia cobrir a conexão de internet, provavelmente. Bom, gente, chegamos ao final de mais um debate. Peço desculpas, tive um problema com a minha luz, então por isso que minha cara tá um pouquinho mais escurinha, vocês não conseguem ver a beleza direito, mas desculpa. E não cortei o cabelo essa semana, então. Mas, de novo, apesar... Por isso que a luz não funcionou. Por isso Sim, que a luz não exato, prestou, a luz falou, entendeu? não, você tá mais feinho, pode ficar, desculpa. Perfeito. Se inscreva no nosso canal, caiu meu negócio do fone aí, mas não precisa cortar editor, temos um editor novo. Se inscreva no nosso canal, semana que vem estaremos de volta com um grande especial de GTA, depois cobertura da Gamescom, depois não sei o que, e depois estaremos no Japão com esses dois caras aqui, estarei lá, me desejem sorte, tá? Porque vai ser complicado, mas a gente vai gravar de lá também, então comentem como sempre, né? Vocês são muito legais, a maioria, tô brincando. E não sei, a gente pode encerrar o episódio agora antes que eu continue falando besteira. Muito obrigado, tenha uma ótima semana e até semana que vem. Tchau. Tchau.